Capítulo 15. Catarina pede explicações sobre os degraus da ponte. Então aquela serva, inflamada de desejo santo, refletia sobre a imperfeição pessoal e alheia. Sofria pelo que escutara de outros e vira pessoalmente sobre a cegueira humana. De um lado via a bondade divina, que nada pusera no mundo como impedimento à santificação dos homens, qualquer que fosse o estado de vida. As criaturas até favorecem e provam as virtudes. De outro lado, via tantos a rodar pelo rio do pecado, cheios de egoísmo e falso amor. Sem se converterem, iam para a eterna condenação. Dos pecadores que começavam a deixar o rio do pecado, muitos voltavam atrás, levados pelas razões que Deus Pai bondosamente lhe explicara. Sentia-se amargurada. Fixou o pensamento da fé em Deus e lhe disse: Ó amor sem preço, como é grande a ilusão dos homens! Se fosse do teu agrado, eu ficaria contente de que me falasses, com mais detalhes, sobre os 3 degraus do corpo do teu filho, sobre o que devem fazer os pecadores para sair de uma vez do pélago e se conservarem no caminho da verdade. Enfim, sobre quais são os homens que sobem pela escada do corpo de teu filho. 16. Deus Pai fala sobre a função das faculdades na vida espiritual. 1. As faculdades como degraus comuns. Então Deus Pai, cheio de bondade, olhou para o desejo santo e a sede daquela serva e lhe disse: Filha querida, não despreze os santos desejos dos homens. Gosto até de realizá-los. Vou mostrar e explicar quanto pedes. Queres que eu te fale detalhadamente sobre os 3 degraus e diga-te como hão de agir os pecadores para abandonar o rio do pecado e atingir a ponte. Já me ocupei desse assunto antes, quando falei da ilusão e cegueira dos maus, esses mártires do demônio que vivem na certeza do inferno. Mostrei que recompensa recebem por suas más ações e fiz ver como deveriam comportar-se. Todavia, para atender ao seu pedido, vou dar maiores explicações. Já sabes que todos os males procedem do egoísmo. É ele que obscurece a razão na qual se encontra a iluminação da fé. Quem perde uma dessas 2 luzes, perde ambas. Ao criar o homem à minha imagem e semelhança, dei-lhe a memória, a inteligência e a vontade. Entre elas, a mais nobre é a inteligência. Embora seja movida pela vontade, é a inteligência que alimenta a vontade. Por sua vez, a vontade fornece à memória a recordação de mim e dos meus favores. Essa recordação dará à pessoa solicitude e gratidão. Como vês, uma faculdade reabastece a outra, nutrindo o homem na vida da graça. Não vive o homem sem amor. Ele sempre procura algo para amar. Criei por amor, criei-o no amor. Assim a vontade move a inteligência, quase dizendo-lhe: quero amar, o amor é meu sustento. Desperta-se então a inteligência e responde: se queres amar, vou dar-te o bem para que o ames. Reflete ela sobre a dignidade humana e sobre a indignidade proveniente do pecado. Na dignidade enxerga a bondade e o amor com que criei o homem. Na indignidade percebe a misericórdia, graças à qual dou-lhe o tempo de arrepender-se e o liberto do mal. Diante dessas realidades, a vontade se alimenta de amor. Sente o desejo santo, despreza a sensualidade, torna-se humilde e paciente, concebe interiormente as virtudes, pratica-as mais ou menos perfeitamente no próximo, de acordo com a perfeição atingida. Mas disto falarei depois. Em sentido inverso, se o apetite sensível procura os bens materiais, a eles orienta-se a inteligência. E quando a mesma toma como objeto os bens passageiros, surgem o egoísmo, o desprezo pelas virtudes, o apego ao vício e, como consequência, o orgulho e a impaciência. Por sua vez, a memória encher-se-á com tais elementos fornecidos pelo afeto sensual, obscurecendo-se a inteligência, que não mais vê senão aparências de luz. Tais aparências ficam sendo então a única claridade mediante a qual a inteligência olha e a vontade ama
todo objeto de prazer. Sem estas aparências, o homem não pecaria, pois como tendência inata, ele só pode desejar o bem. Peca porque o mal toma colorações de bem. A inteligência não mais discerne ou reconhece a verdade. Por cegueira, engana-se e procura o bem e a satisfação onde eles não estão. Já afirmei antes que os prazeres mundanos são espinhos venenosos. Engana-se a inteligência ao considerá-los, a vontade ao amá-los, a memória ao retê-los. Comporta-se a inteligência como uma ladra, apoderando-se do alheio, igualmente a memória, conservando a contínua lembrança de realidades distantes de mim. Com tudo isso, a alma se priva da minha graça. É muito estreita a união dessas três faculdades. Quando uma delas me ofende, as outras também o fazem. Como disse, uma apresenta à outra o bem ou o mal, conforme agrada ao livre-arbítrio. Esse se acha na vontade e a move como quer, em conformidade ou não com a razão. Possuís a razão, sempre unida a mim, a menos que o livre-arbítrio a afaste mediante um amor desordenado, e tendes em vós uma lei perversa que luta contra o espírito. Tendes, então, duas partes em vós mesmos, a sensualidade e a razão. A sensualidade foi dada ao homem como servidora, a fim de que as virtudes sejam exercidas e provadas através do corpo. O homem é livre, já que meu filho o libertou com seu sangue. Ninguém pode dominar a pessoa humana quanto à vontade, pois ela possui o livre-arbítrio. Este se identifica com a vontade, concorda com ela. Fica, pois, o livre-arbítrio entre a sensualidade e a razão, e inclina-se ora de um lado, ora de outro, conforme preferir. Quando a pessoa tenta livremente congregar as três faculdades em mim, na maneira explicada, todas as atividades espirituais e corporais humanas ficam unificadas. O livre-arbítrio se afasta da sensualidade, tende para o lado da razão, e eu me coloco no centro das faculdades, realizando a palavra do meu filho. Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, estarei no meio deles. São Mateus 18, 20. Realmente, como te disse, ninguém pode vir até mim, senão por meio de Cristo. Esta é a razão pela qual fiz dele uma ponte com 3 degraus. Esses degraus, como declarei, representam 3 estados espirituais do homem. 2. A sede da água viva. Acabei de explicar-te a figura dos 3 degraus comuns, que são as 3 faculdades da alma. São etapas sucessivas para se chegar à ponte-mensagem do meu filho. Sem a unificação dessas 3 faculdades, ninguém conseguirá perseverar. Sobre a perseverança já falei antes, quando me imploraste sobre como devem agir os pecadores para saírem do rio do pecado e querias mais detalhes. Então eu disse que sem perseverança ninguém chega à meta final. Dupla é a meta, o vício e a virtude. Todas as duas pedem perseverança. Se queres chegar à vida, hás de perseverar na prática das virtudes. Quem preferir a morte eterna, que persevere no pecado. Pela perseverança chega-se até mim, que sou a vida, ou ao demônio, para beber as águas mortas. Todos vós, na caridade comum, ou na via perfeita, fostes convidados por meu filho, que inflamado de desejo santo gritava no templo: quem tem sede, vem a mim e beba, pois eu sou a fonte da água viva. São João 7, 37, 4, 10. Ele não disse: vá ao Pai e beba, mas venha a mim. Por quê? Porque eu, Pai, não posso sofrer, ele sim. Também vós, enquanto sois caminhantes e peregrinos nesta vida mortal, sempre tendes dificuldades. Como ficou dito, depois do pecado original, a terra produziu espinhos. E por que razão afirmou: venha a mim e beba? Porque ao viver na caridade perfeita, seguindo os mandamentos e conselhos, ou na caridade comum, seguindo de fato só os mandamentos, conforme sua mensagem,
Vós bebeis e saboreais o sangue do Verbo encarnado. Quando vos unis a ele, imergis também em mim, oceano de paz. Eu e o Filho somos uma só coisa. Estais convidados, então, à fonte da água viva. É de vosso interesse que passeis pela fonte como perseverança. Nenhum obstáculo ou vento, próspero ou adverso, vos faça retroceder. Perseverai até me encontrar. Dar-vos-ei a água viva, em meu doce e amoroso Verbo encarnado, o Filho unigênito. Ele afirmou: Eu sou a fonte da água viva, porque, pela união da natureza divina com a humana, ele me continha, como doador da água viva. Por que razão disse: Venha a mim e beba? Porque vós não viveis sem padecimentos. Ele pode sofrer, eu não. Fiz dele uma ponte. Sem passar por ele, ninguém consegue chegar até mim. Quando disse: Ninguém chega ao Pai senão por mim. São João 14,6. Falava uma verdade. Conheces agora qual o caminho a ser seguido. Sabes como andar, isto é, com perseverança. Por outro modo, não se bebe, pois essa é a virtude que alcança a glória e a coroa do triunfo em mim, vida duradoura. 3. Que significa reunir dois ou três? Volto a falar dos degraus gerais que deveis percorrer a fim de sair do rio do pecado, atingir a água viva e inserir-me na vossa caminhada. Pela graça, eu repouso em vossas almas. Querendo progredir, é necessário que tenhais sede. Somente os sedentos acolhem aquele convite. Quem tem sede, venha a mim e beba. São João 7,37. Quem não está com sede, desanima de caminhar. Para por cansaço ou em prazeres. Vai de mãos vazias, sem se preocupar em levar consigo um balde para atingir a água. Mas sozinho ninguém progride. Ao apresentar-se o ferrão das contradições, olha-o como ao inimigo e retrocede. O homem solitário teme o encontro do inimigo. Quem vai acompanhado não sente medo. Pois bem, o cristão que ainda não percorreu os 3 degraus gerais caminha solitário. Ocorre, pois, ter sede e reunir 2, 3 ou mais na maneira explicada. Por que eu disse 2 ou 3? Porque não existe 2 sem 3 e 3 sem 2. O homem que está só não possibilita a minha presença no meio, por falta de companheiro que me permita estar entre eles. O solitário é um vazio, bem como aquele que só possui egoísmo e vive sem amor pela minha graça e pelo próximo. Um nada, eis o que é, a pessoa em quem estou ausente, por causa do pecado. Somente eu sou aquele que sou. O egoísta solitário não conta diante de mim, não me agrada. Eis porque meu filho diz: se 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Afirmei antes que não existe 2 sem 3 ou 3 sem 2. Explico-me. Sabes que os mandamentos da lei se reduzem a 2. Sem eles, nenhum outro é observado. São: amar-me sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesma. Eis o começo, o meio e o fim dos mandamentos da lei. Todavia, esses 2 não se reúnem em mim sem os 3, isto é, sem a unificação das 3 faculdades da alma: a memória, a inteligência e a vontade. A memória há de recordar-se dos meus benefícios e da minha bondade. A inteligência pensará no amor inefável revelado em Cristo, pois ele se oferece como objeto de reflexão para manifestar a chama do meu amor. A vontade, unindo-se às 2 faculdades anteriores, me amará e desejará como seu fim. Quando essas 3 faculdades estão assim reunidas, acho-me presente entre elas pela graça. E como consequência, a pessoa vê-se repleta de amor por mim e pelo próximo, na companhia de verdadeiras e múltiplas virtudes. Em primeiro lugar, a vontade se dispõe a ter sede. Sede das virtudes, sede da minha glória,
sede das almas. As demais sedes se apagam e morrem. Tendo subido o primeiro grau da afeição, o homem caminha seguro de si, sem temor servil. Livre do egoísmo, a vontade se põe acima de si mesma e acima dos bens passageiros. Se a pessoa quer possuir tais bens, ama-os e deles se serve em mim, com temor santo e verdadeiro, virtuosamente. Em seguida, passa-se ao segundo degrau, o da inteligência, no qual a pessoa, em cordial amor por mim, medita sobre Cristo crucificado enquanto mediador. Por fim, a memória enche-se da minha caridade e alcança a paz e a tranquilidade. Um recipiente vazio, ao ser tocado, faz rumor. O recipiente cheio nenhum som produz. Da mesma forma, quando a memória está tomada pela luz da inteligência e pelo amor, a pessoa já não se perturba diante das adversidades ou atrativos do mundo. Está repleta da minha presença, como sumo bem. Não sente falsas alegrias nem impaciência. Quando o homem sobe os 3 degraus comuns, suas faculdades unificam-se, colocam-se sob o domínio da razão e congregam-se em meu nome. Uma vez reunidos os 2 amores, por Deus e pelo próximo, com as 3 faculdades, a memória para reter, a inteligência para refletir e a vontade para amar, encontra-se o homem na minha companhia, forte e seguro. Está na companhia das virtudes, caminha seguro de si, estou presente nele. Parte, então, o cristão, inflamado de desejo santo, sequioso de ir pelo caminho da verdade, à procura da fonte da água viva. É o desejo da minha glória, da salvação pessoal e da santificação alheia que incentiva a caminhar, pois é o único meio que possibilita alcançar a meta final. Na saída, o coração está vazio de apegos terrenos, mas enche-se logo. Nenhum recipiente permanece com vácuo, se não contiver objetos materiais, enche-se de ar. O mesmo acontece com o coração humano. Ao se retirar dele o apego dos bens materiais, enche-se com o ar celeste do amor divino e com a água da graça. Em posse deste dom, o caminhante entra pela porta de Cristo e bebe a água viva em mim, oceano de paz. 4. Sumário e exortação. Acabei de mostrar-te como devem comportar-se as pessoas, em geral, para sair do rio do pecado, evitando o afogamento e a condenação eterna. Fiz ver quais são os 3 degraus comuns, as 3 faculdades que são percorridos juntos. Expliquei aquela palavra de meu filho: se 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E afirmei que se trata da unificação dessas 3 faculdades com os 2 principais mandamentos da lei: o amor por mim e pelo próximo. Ao realizar tal ascensão ou unificação, a pessoa sente sede da água viva. Põe-se a caminho, passa pela ponte seguindo as pegadas de Cristo, o qual é tal ponte. Como disse, Jesus grita como fazia no templo: quem tem sede, vem a mim e beba, pois eu sou a fonte da água viva. E vós correis a sua voz que chama. Expliquei o sentido dessas palavras, como devem ser compreendidas. Compreendes melhor agora como vos amo e quanto é grande a confusão dos pecadores que vão pela estrada do demônio, convidados por ele às águas mortas? Foi dada assim resposta à tua pergunta sobre o modo de comportar-se para não morrer no rio do pecado. A solução é subir para a ponte de Cristo, unificando ou congregando as faculdades com o amor ao próximo. É preciso levar até minha presença o coração e a vontade, qual recipiente, pois dou a beber a quem mo suplica. É necessário encaminhar-se pela estrada de Cristo crucificado com perseverança até a morte. Este modo de comportar-se é igual para todos os homens, qualquer que seja o estado de vida. Ninguém pode desculpar-se dizendo: sou casado, tenho filhos e compromissos sociais, por isso me dispenso de seguir tal estrada. Impedimentos não existem,
e nenhuma pessoa tem razões para falar assim. Já disse que todos os estados de vida são do meu agrado quando vividos santamente. Todos os seres são bons, todos foram feitos por mim. Não criei as coisas para que vos causassem a morte, mas a vida. E nada existe mais fácil do que amar, nem nada mais agradável. Somente vos peço amor por mim e pelos outros, algo que pode ser feito em qualquer tempo, lugar ou condição. É suficiente amar e possuir os bens materiais para a louvor e glória do meu nome. Já expliquei a ilusão dos pecadores. Não seguem a iluminação da fé. São egoístas, amam e possuem os bens materiais esquecidos de mim. Vão sofrendo, insuportáveis a si mesmos. Se não se converterem pela forma explicada, irão para a condenação eterna. Eis como hão de comportar-se todas as pessoas em geral. Até agora eu te falei da vivência própria dos cristãos da caridade comum, isto é, daqueles que praticam os mandamentos, mas somente seguem os conselhos intencionalmente. Passo a ocupar-me dos que iniciam a escalada da ponte e desejam um caminho mais perfeito, obedecendo concretamente, seja aos mandamentos como aos conselhos. Vou mostrá-los em 3 estados, como que em 3 degraus especiais, dos quais já falei em comum ao tratar das faculdades da alma. Um estado é imperfeito, o segundo mais perfeito e o terceiro perfeitíssimo. No primeiro, o homem se comporta como servo assalariado, no segundo, como servo fiel, no terceiro, como filho, ou seja, como pessoa que me ama sem interesses pessoais. São 3 estados que podem acontecer em diversas pessoas, ou sucessivamente numa única pessoa. Acontecem ou podem acontecer numa mesma pessoa quando ela progride esforçadamente, aproveitando o tempo, e passa do estado servil ao liberal e do liberal ao filial. Eleva-te pela fé e contempla como caminha a humanidade peregrina, uns com imperfeição, outros obedecendo perfeitamente aos mandamentos, outros ainda vivendo perfeitissimamente os conselhos evangélicos. Verás de onde procede a imperfeição, de onde a perfeição. Entenderás como é grande a ilusão daqueles que não matam a raiz do egoísmo, já que em qualquer estado de vida urge destruir o amor próprio.